Olá pessoal, aqui é o professor Ivan novamente. Nessa videoaula nós vamos trabalhar com os limites infinitos. Na aula passada nós vimos limites no infinito, que é quando x tende a infinito, de uma função f de x. Limites infinitos, eles vão ser aqueles limites onde nós temos o limite de x tendendo a um valor qualquer a, da nossa função f de x genérica, e o resultado desta função é mais infinito ou menos infinito. Falando melhor, o resultado desse limite, do limite desta função, é mais infinito ou menos infinito. Então, nesse caso, a função tende ao infinito quando x vai para a, e nós temos um limite infinito, seja positivo ou negativo. Para a resolução desse tipo de limite, nós vamos utilizar um teoreminha, como no vídeo anterior. Eu não vou demonstrar o teorema, simplesmente vou enunciar os resultados, para que a gente utilize esses resultados para o cálculo desses limites infinitos, tá certo? Então, nós vamos ter que fazer o seguinte, pegar uma caneta aqui, tá difícil escolher a cor. Então, seja n, o inteiro positivo, para quem não recorda como a gente escreve o inteiro positivo, tem que fazer dessa forma aqui. Inteiro positivo significa conjunto dos inteiros, os números mais, e tem que tirar o zero. Nós vamos enunciar os dois resultados do teorema, que são limite para x tendendo a zero, pelo lado direito, de 1 sobre x elevado a n, isso aqui vai ser igual a mais infinito. E o segundo resultado do teorema é que o limite de x tendendo a zero, pelo lado esquerdo, de 1 sobre x elevado a n, vai ser igual a mais infinito, se n é par, e menos infinito, se n é ímpar. Então, essas aqui são as duas respostas possíveis, para o caso 2 do nosso teoreminha, que não será demonstrado. Vamos começar pelo primeiro. Então, o limite para x assumindo um valor muito pequeno e positivo. Então, eu vou ter uma constante, aqui nesse caso é 1, mas pode ser qualquer constante, dividido por um número muito pequeno. Esse número muito pequeno pode ser elevado a n, que é o número inteiro positivo, que vai deixar ele menor ainda. Isso daqui vai dar mais infinito. No caso 2 aqui, limite de x tendendo a zero pelo lado esquerdo, ou seja, o lado esquerdo do zero é negativo, tá? Então tem que tomar cuidado com o sinal do n. Por quê? Eu vou ter uma constante dividido por algo muito pequeno que o sinal vai depender do n, O x é negativo, menos 0,000001, Algo muito pequeno, porém negativo. Se n for par, eu vou ter um número par de sinais menos. Isso vai dar um número positivo, então vai ficar 1 dividido por algo muito pequeno e positivo, é o caso 1, Então é mais infinito. Se o n for ímpar, eu vou ter menos 0,0000 elevado ao número ímpar de vezes. Ou seja, eu vou fazer a multiplicação dos sinais de menos, o número de vezes que é ímpar, isso vai dar menos uma coisa muito grande, ou seja, menos infinito, quando o n é ímpar. Então esses são os dois resultados do teorema lá, que nós não demonstramos, mas que nós vamos utilizar para resolver os limites. Por exemplo, nós vamos calcular o seguinte limite. Limite de x tendendo a zero mais, ou seja, do lado direito, zero, da função x ao cubo mais raiz quadrada de x mais 1 sobre x ao quadrado. Essa é a minha função toda especial aqui para o cálculo do limite. Bom, nós sabemos que o limite da soma, pelas propriedades, é a soma dos limites. Isso diz que eu posso pegar esse limite aqui, aplicar no x ao cubo, aplicar na raiz e aplicar na razão aqui. Pelas propriedades também, eu sei que o limite de x ao cubo é limite de x ao cubo. Eu sei que o limite da raiz de x é raiz do limite de x. E eu também sei que o limite de 1 sobre x ao quadrado é 1 sobre o limite de x na parte de baixo ao quadrado. Ou seja, eu aplico o limite direto no valor do x aqui, fazendo a substituição.
né? O que nós vamos obter aqui? O x vai ser algo muito pequeno e positivo elevado ao cubo vai dar 0. A raiz de algo muito pequeno próximo de 0 e positivo, tá? Não é negativo. Se fosse negativo, não existia raiz real. Então isso aqui vai dar 0 também. Mais 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a 0. Opa, ó, é o primeiro caso aqui do nosso teorema que não foi demonstrado. Então, ó, limite de x tendendo a 0 mais de 1 sobre x elevado a n igual a mais infinito. E aqui nós simplesmente precisamos fazer a soma. 0 com infinito é igual a mais infinito ou simplesmente infinito. Tá certo, pessoal? Então aqui é um exemplo muito simples da aplicação dessas duas, né, propriedadezinhas aqui e calculamos o limite infinito. Beleza? Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.